para os novos pregadores, para aqueles que estão dando seus primeiros passos no ministério, servindo a igreja do Senhor e que ficam tão preocupados quando suas mãos suam no início do ministério. Quero dar uma notícia para vocês. Fazem 37 anos e minhas mãos ainda continuam suando quando eu vou pegar a palavra do Senhor no púlpito. Então, que bom que as tuas mãos suam. Significa que você não depende de você e que você depende do Senhor. Amém, queridos? Estávamos aqui louvando ao Senhor, tão entusiasmados, tão felizes. E enquanto ali estávamos ministrando a palavra, cantando louvores ao Senhor, me veio, o pastor Vilmar disse como gostoso estar aqui, me veio aquele momento em que Jesus Cristo estava com seus discípulos no alto do monte lá, adorando, e eles viram ali a presença, o Shekinah do Senhor se manifestando, aquela atmosfera de adoração, aquela presença, daquela nuvem da presença do Senhor ali, e eles falaram assim: mas está tão bom aqui, Senhor, vamos permanecer aqui, vamos montar aqui 2 barracas, uma para aqui, outra para ali, e depois vamos continuar adorando. E Jesus disse: não, Jerusalém está lá embaixo, nós podemos sim adorar, mas não tem sentido a adoração se nós não voltarmos para cumprir a nossa missão. Às vezes nós queremos só adorar ao Senhor, mas parte da adoração, bem-vinda nas narinas do Senhor, está também o cumprimento da missão que cada um de nós recebeu. Qual é a missão da igreja do Senhor? Qual é a missão que Deus deu para cada um de nós, sim, como igreja? Exatamente. Mateus capítulo 28, 19 e 20 é a âncora dessas reflexões que Deus tem nos dado nesses últimos domingos, quando temos trazido aqui a palavra do Senhor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você pode repetir comigo? Vamos ler juntos? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de abrirmos a Tua palavra. Te pedimos que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade de falar aos nossos corações e que ao sairmos aqui, Senhor, saiamos com a certeza de que nós entendemos o que Tu querias falar individualmente para cada um de nós e coletivamente como para nós como igreja também. Essa é a nossa oração que te fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Essa é a terceira mensagem que estamos ministrando sobre o papel da igreja no sentido de fazermos e cumprirmos a missão do Senhor. Eu quero convidar aqui a minha esposa, a pastora Ruth, para se colocar em pé, por favor, se coloque em pé. Eu não programei nada disso. Eu quero pedir que as tuas discípulas, chamada primeira geração, se coloquem em pé. As discípulas da pastora Ruth, da primeira geração, se coloquem em pé. Onde estão elas? Pastora Thelma, pastora Rosângela, primeira geração. Amém? Nós temos outros também que adotaram a pastora Ruth, mas primeira geração fazem parte do conselho de pastores, pastora Thelma e pastora Rosângela. Como pastor também estou trabalhando nessa chamado, nessa convocação do Ministério do Discipulado, e eu quero pedir aos homens que se coloquem em pé, os discípulos do pastor também. Então, queridos irmãos, nós não estamos apenas pregando a palavra sobre discipulado, mas nós estamos praticando. Nós queremos praticar sempre nos próximos tempos.
Antes da pandemia, nós tínhamos dado uma ventilada sobre essa questão, estávamos caminhando nesse sentido. A pandemia veio e ela deu uma travada em todo o andar da igreja. Mas quando agora passou essa pandemia, a igreja voltou a se reunir como coletivamente, as células voltaram a acontecer presencialmente, não apenas online, e agora os ministérios também, e agora também o Ministério do Discipulado. Pode se assentar, obrigado. Hoje o nosso desafio está na formação dessa primeira geração. Toda a rede de discipulado da nossa comunidade vai ser formada em gerações. Você talvez não entenda bem o que significa isso, mas no decorrer do tempo você vai falar, vai entender. Nós estamos chamando esse processo dessa rede de discipulado de irmãos mais velhos, porque nós entendemos que o irmão mais velho precisa cuidar dos irmãos mais novos, os irmãos mais novos precisam cuidar dos irmãos mais velhos. Pelo menos é assim no primeiro passo, até que o irmão mais novo se torne um irmão mais velho e se sinta à vontade para cuidar dos outros que estão chegando também. Essa é a ideia. Deus levantou cada um de nós com essa missão. Então, como pastores, presidente da igreja, eu digo para eles entenderem, nós somos a geração 0 e nós temos a responsabilidade de formar a geração 1, que são os pastores. O chamado meu e da pastora Ruth é levantar pastores. Nós podemos fazer discípulos, mas nesse processo de fazer discípulos, nós precisamos multiplicar a unção que Deus tem dado para nós. Então, nós estamos trabalhando nisso. Nós gostaríamos de discipular e indiretamente fazemos isso com muitas outras pessoas. A pastora Ruth discipula direta e indiretamente. Muitas das irmãs que aqui estão, mas diretamente, a responsabilidade dela, o desafio dela e o chamado de Deus para ela é ministrar mulheres que sejam pastoras como ela é. Esse é o chamado que Deus tem dado para nós. Por isso nós dizemos que os pastores que hoje fazem parte do conselho de pastores da igreja são os discípulos da geração 1. Cabe a eles agora também, daqui para frente, nos próximos meses, Deus mostrar para eles quem são os 3 irmãos mais novos deles, aos quais eles vão estar cuidando. E esses irmãos mais novos, nós dizemos que são os líderes das células. Esses líderes das células são chamados da geração número 2, geração 2, e eles têm essa responsabilidade. Com essa visão, nós estamos dizendo não que outras pessoas não possam ser discipuladas por eles, mas aqueles que serão discipulados pela geração 1, que são os discípulos do pastor Flávio e da pastora Ruth, são aqueles que estão dizendo diretamente para Deus e para a igreja que aceitam o desafio e compreendem o desafio de que nós precisamos nos multiplicar como líderes. Uma igreja não pode crescer e ser pastoreada se ela não multiplicar a sua liderança. Então, nós precisamos nos multiplicar. Os pastores do conselho, que são a geração 1 do pastor Flávio e da pastora Ruth, precisam entender e aceitar esse desafio, e eles têm feito isso, e de capacitar os irmãos mais novos, que são os líderes das células. E olha que nós precisamos aumentar isso muito mais, muito mais. Então, os líderes, os discípulos que eles estão levantando nos próximos dias, serão líderes das células. E vamos chamá-los então de geração 2. Eu vou pedir aos líderes das células da Shalom que se coloquem em pé para que vocês conheçam a geração 2. Alguma dúvida? Aí está a geração 2. Eles são os líderes, são aqueles que Deus tem chamado e levantado para estar diante da igreja, cuidando, pastoreando. Eles não têm o título de pastores, mas eles têm o desafio, o chamado para continuarem cuidando das ovelhas de Jesus Cristo. Pode se assentar, queridos.
Se algum deles, de repente, chega e diz assim, pastor, o peso é muito grande, eu não consigo, nesse momento, carregar essa responsabilidade que eu quero ser discipulado, eu gostaria de fazer parte da geração 2, mas eu me sinto assim, ainda que não tanto em condições de responder a isso. Não tem problema. Então você vai ser chamado para fazer parte da geração 3. Porque a geração 3 são aqueles que vão ser os auxiliares da geração 2, ou seja, serão os auxiliares dos líderes das células. Então o nosso grande desafio, não sei se você já percebeu, é de formar uma liderança, de sermos irmãos mais velhos de uma liderança, começando com o pastor Flávio, a pastora Ruth, cuidando dos irmãos mais novos, que são os pastores do conselho, os pastores do conselho cuidando dos irmãos mais novos, que são os líderes das células, e os líderes das células cuidando dos irmãos mais novos, que são os líderes em treinamento, que são o nosso grande desafio. Nós precisamos nos multiplicar a liderança da igreja, multiplicar as células da igreja, multiplicar os ministérios da igreja. E nós não conseguiremos se nós não discipularmos. É um desafio muito grande, mas junto com esse desafio vem a capacitação do Senhor. Uma vez que essa geração, deixa eu ver se nós recordamos então, pastores Flávio e Ruth, a geração? Os pastores do conselho são a geração? Os líderes da célula são a geração? Os líderes em treinamento que vão apoiar os líderes da célula são a geração? São os que apoiam, são aqueles que se levantam, são aqueles que levantam os braços dos líderes das células. E depois esses vão estar, também cada um deles tendo 3 irmãos mais novos, onde eles vão estar capacitando. E nós vamos estar treinando cada um desses irmãos. No momento, o nosso desafio somente é a geração 1 que está sendo treinada. Eu só estou trabalhando, eu e a pastora Ruth, com a geração 1, só com os pastores do conselho. Eles estão vendo como é que funciona a leveza, a simplicidade desse ministério, sem peso, sem algo simples, mas ali junto, não é? Tete a tete, olho no olho. Essa semana eu falei com o pastor Luciano, disse, nós precisamos tomar um café junto, não é? Então, o pastor Vilmar e o pastor Luciano vão estar junto, vai trabalhar para ter um café junto. E a ideia é mais ou menos assim. E assim nós vamos nos multiplicando. Porque, irmãos, ninguém pode passar aqui dentro da igreja sem que receba o cuidado de alguém. Nós não podemos cuidar a todos. As pessoas às vezes dizem, pastor, teu irmão está precisando da sua visita. Eu falo assim, mas qual? Mas tem o outro que está precisando também da outra visita, mas qual? Tem o outro que está precisando de uma visita também, mas qual? Pastor não vai conseguir visitar a todos. E Deus não quer isso. Mas Deus quer que sim, eu me multiplique em outros pastores, para que se multiplique em outros líderes, para que se multiplique em outros líderes de apoio, para que se multiplique em outros irmãos mais novos, e assim a gente vai formando uma rede. Quando nós alcançarmos toda a igreja nesse ministério, aí sim, com certeza, nós vamos dizer, somos uma rede. Se levantarmos nós levantamos toda a igreja para a glória do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Você vai dizer, pastor, você voltou com essa conversa de novo, porque essa conversa é antiga. Aliás, algumas pessoas perguntam para mim, como é que eu resumiria o seu ministério? Eu diria, fazer discípulos. O meu chamado é fazer discípulos. Como é que você resume a visão que você tem para a igreja de Jesus? A visão que eu tenho para a igreja de Jesus é uma igreja que se reúne aqui coletivamente e uma igreja que se reúne em pequenos grupos. Eu não posso ser contrário à visão que Deus me deu. Antes de sair do Rio de Janeiro, há 27 anos atrás, Deus disse, você vai para uma localidade onde eles se reúnem, mas também durante a semana eles se reúnem em pequenos grupos. E eu então tento ser coerente com aquele chamado que Deus me deu. E com esses pequenos grupos, nós vamos então discipulando e cuidando de todas as pessoas da igreja do Senhor Jesus. E esse é o chamado. Ontem nós estávamos com os jovens lá, estávamos ouvindo a igreja falando sobre eles não chamam célula, né? Como é que eles chamam? PG, não é isso?
Hã? GM? Grupo pequeno. Então é GPM. É. O M é de multiplicação. É grupos pequenos que se multiplicam. Essa é a ideia. É isso aí? Tem alguma... Não? O que mais? Pequeno grupo multiplicador. Vamos repetir juntos? Pequeno grupo multiplicador. Sabe, meus irmãos, nós precisamos multiplicar. Quem não multiplica, morre. Você já parou para pensar nisso? Você foi semeado no útero da sua mãe e você foi tornado, você foi uma célula que Deus plantou no útero da sua mãe. Quando aquela célula foi ali plantada, ela teve a sua primeira multiplicação celular. E a partir dali, as duas, uma em duas, duas em quatro, quatro em oito, oito, 16, 32, 64 e não parou mais. Porque era uma célula sadia. Onde há vida, a multiplicação. Jesus, lá no jardim do Éden, disse: sejam fecundos, cresçam e se multipliquem. Infelizmente, nós estamos vendo hoje muitas ideologias dizendo: não se multipliquem. Eu já fiz casamento de pessoas que, quando se casaram, diziam: pastor, quase que eu desisto de casá-los. Mas ele disse assim: pastor, nós não vamos ter filhos, nós não queremos ter filhos. Se você não pode, tudo bem, a gente entende as limitações, às vezes, humanas. Mas existem tantas crianças carentes que precisam serem adotadas. E Deus deu vida para você porque levantou outras pessoas que cuidaram de você. Se importaram com você. Sabe por que muitas pessoas hoje não querem ter muitos filhos? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não ter filhos é caro. É faculdade muito cara. Mas quero dizer uma coisa para você. De alguma forma, você pode se multiplicar. No reino de Deus, você pode se multiplicar. Deus tem te capacitado com dons e com visões para que você se multiplique. E o chamado de Deus para cada um de nós nessa noite é: se multipliquem, cuide dos meus filhos. E esse é o nosso chamado. Se você não tem ou não pode ter filhos sanguíneos, você pode ter filhos espirituais. E esse é o chamado de Deus para nós. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Há tantas pessoas órfãos espiritualmente, que precisam de cuidado espiritualmente, que precisam serem abraçados, amados, adotados espiritualmente. Então Deus está dizendo: na minha família, você pode e precisa e deve se multiplicar, porque você recebeu um chamado. Todos nós somos chamados para irmos e fazermos discípulos. Um discipulador não pode ser passivo. Por isso o título da mensagem nesse momento, nessa noite, é que nós precisamos ser proativos. Precisamos, como discipuladores, termos uma atitude proativa. Um discipulador não pode ser passivo. É você quem escolhe os discípulos. É você quem chega e ouve Deus e diz: chama e passa, como Jesus diz: vem e siga-me. É claro que o Espírito Santo de Deus está fazendo um trabalho de parceria com você e está procurando, já está trabalhando no coração daquele discípulo, preparando-o para responder de forma ativa a tua convocação.
É bem verdade também que o discípulo precisa te escolher. Quando Jesus convidou os seus discípulos, vem, sigam-me, eles também escolheram e decidiram seguir a Jesus Cristo. Eles escolheram seguir Jesus Cristo. Mas nós precisamos ser proativos. Um discipulador não é passivo, mas também não é alguém controlador. Ele é ativo, mas não é alguém que controla o seu irmão mais novo. Por isso, os discipuladores precisam, nós que fomos chamados para o discipulado, precisamos ter uma atitude como a de Jesus Cristo. Como Jesus teve, as atitudes dele devem ser copiadas por nós. Nós devemos ajudar os nossos discípulos, os nossos irmãos mais novos, a se conectarem com Deus, sem gerar codependência. Existem alguns ministérios que a pessoa nem sequer casa sem pedir autorização do seu discipulador. Isso é codependência. Que a pessoa não muda de emprego sem pedir a autorização do seu discipulador. Isso é codependência. Nós precisamos ajudar os nossos discípulos a crescerem mais do que nós, para podermos dizer, vocês farão coisas maiores do que nós, vocês pregarão melhores do que nós, vocês se multiplicarão melhores do que nós, vocês farão discípulos mais e melhores do que nós. E esse é o nosso desafio. Por isso, não podemos gerar codependência. Sabe, queridos, Deus poderia fazer de muitas formas, mas Deus escolheu a você. Deus escolheu a nós para fazermos discípulos. Deus poderia chamar os seus anjos, Deus poderia fazer de tantas maneiras, mas Deus escolheu a mim, Deus escolheu você para ir e fazer discípulo. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, a palavra de Deus nos diz, portanto, somos, eu e você, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos aqueles que pregamos a palavra de Cristo, nós somos enviados por Cristo, nós clamamos por Cristo. Paulo diz, por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Você é o meio que Deus escolheu para alcançar as pessoas deste mundo. Você tem cumprido essa missão? Esse é o seu chamado. Alcançar as pessoas que estão próximas de você. Hoje queremos pensar sobre isso. Em João capítulo 21, versículo 15, a palavra de Deus diz, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Você me ama realmente mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse para Pedro, cuide dos meus cordeirinhos. Onde estão aqueles que amam a Jesus? Então, Jesus diz para você, cuide dos meus cordeirinhos. Se você ama Jesus, a prova que você o ama é cuidar dos cordeirinhos de Jesus. Jesus te levantou para cuidar, não para abandoná-los. Ele colocou talentos e dons nas tuas mãos, uma capacitação que só você tem, que é única. Você não se compara a ninguém. Ninguém consegue se comparar a você. Você é especial. Então Deus diz, cuide dos meus cordeirinhos, use os teus dons para abençoá-los. Somos chamados para cuidar dos cordeirinhos, das ovelhinhas, para levá-los a uma maturidade espiritual, para levá-los, conduzi-los a um desenvolvimento da sua fé. Amar é cuidar. Cuidar é uma prova de que nós amamos Jesus Cristo. A nossa missão é dar continuidade àquilo que Jesus iniciou.
Você dizer que só vem no culto para sentar-se e receber, poder louvar com músicas lindas, gostosas junto com os irmãos e pronto, acabou, está errado. Você veio aqui e Deus quer também receber o teu louvor, mas quer falar ao teu coração, e a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: cuide dos meus cordeirinhos. Esse é o chamado de Deus para nós. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, a palavra do Senhor nos diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Há muitas pessoas que estão nas suas casas, longe do convívio da igreja, dizendo: eu sou cristão, eu creio em Deus e é suficiente fazer isso dentro da minha casa. Errado! Você não foi chamado para ficar na sua casa deitado no sofá assistindo Netflix e pronto. Você foi chamado para cumprir um ministério que muitas vezes é sim sacrificial. Mas esse é o seu chamado. Leve os fardos uns dos outros. Deus está chamando você e dizendo: tem fardos que as pessoas estão carregando e precisam da tua ajuda. E é sim responsabilidade tua. Essa é a minha expectativa. Ajude os meus cordeirinhos. Não fuja dessa responsabilidade, dizendo que ela é dos teus líderes de célula, que ela é do teu irmão mais velho apenas, que ela é dos teus pastores. Não, ela é tanto nossa quanto tua. Um dia Deus vai chegar para mim, para você, para nós, vai perguntar: mostre-me as tuas mãos. Eu quero ver como elas estão, cheias de cordeirinhos, que você edificou, que você abençoou, que você ajudou. A Bíblia, queridos irmãos, nos diz que nós somos o corpo de Cristo. Você não é um indivíduo isolado, você faz parte do corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, a palavra de Deus nos diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Precisamos fazer aquilo que Jesus Cristo fez. Ele nos convidou para darmos continuidade. Em João capítulo 14, versículo 12, a palavra de Deus nos diz: digo-lhes a verdade. Qual é a verdade? Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Vou repetir, está na tela? Vamos ler juntos? Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. O que Cristo espera é que você faça as mesmas coisas que Ele fez, e Ele declara que você ainda há de fazer coisas maiores. Porque há uma capacitação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Então, queridos, Jesus nos chama para viver na mesma dimensão do poder do Espírito sobre Ele. Ele nos convida a vivermos também da mesma forma. Aquele que recebe algo de alguém, mas não compartilha com outra pessoa, acaba adoecendo espiritualmente. Se você recebe bênçãos, palavras, remas de Deus, bênçãos de Deus, profecias da parte de Deus, mas você não passa para frente, você está retendo e vai adoecer espiritualmente. Se você só come e não consome o que você come, aquilo não é transformado em energia e você também pode adoecer. O mar da Galileia é vivo e cheio de peixes, porque toda água que recebe, ele deixa vazar. O mar morto não tem vida, porque toda água que recebe, ele retém. Nós precisamos repartir o que nós temos. Não é fácil, mas tem o poder de Deus nos capacitando para tal.
Virão as lutas e batalhas, claro. Mas o inimigo só ataca, só fica incomodando aqueles que estão lutando, fazendo a obra do Senhor. Aqueles que já desistiram, que já pararam, que já não pertencem mais ao Senhor, o diabo não incomoda, deixa eles dormindo. Quando eu me posiciono para fazer a obra do Senhor, o diabo se levanta, as trevas se levantam, o ataque vem. Claro, o diabo não quer. Uma vez eu contei aqui na igreja uma ilustração sobre os dois terrenos, o terreno, né, de Deus e o terreno do diabo. Tinha um muro no meio. Espero que não seja o meu. Tem um terreno no meio. E aí o que aconteceu? Ele subiu naquele terreno, no muro. Lembra dessa ilustração? Aí o que aconteceu? O terreno de lá, o diabo dizia assim: isso aqui é meu, pula para cá. Ele diz: não, eu vou ficar aqui no meio. Porque esse terreno aí é do diabo, então não, vou ficar aqui em cima do muro. E o diabo respondeu para ele dizendo assim: você está enganado, porque o muro foi construído no meu terreno. Se você está em cima do muro, você já é meu. Há muitas pessoas que estão em cima do muro, estão equivocadas, acham que não estão no terreno do diabo, mas se você está em cima do muro, você já foi neutralizado. O diabo já venceu. Mas se você está posicionado do lado certo, claro que os ataques virão, as dificuldades virão. Eu vou ler um texto para você, está na tela, esse texto de profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi levado por Deus foi levantado por Deus para ministrar palavras de exortação contra as nossas, em direção a cada um de nós, para mim e para você também. Ele chama a atenção daqueles que não estão cumprindo o chamado de Deus. E eu e você sabemos que nós temos um chamado. Queremos muitas vezes fugir desse chamado, como Jonas também tentou fugir. Mas Deus foi atrás de Jonas e vai atrás de cada um de nós que tentamos fugir desse chamado. Olha o que Deus diz lá através de Ezequiel, para mim e para você. Está na tela? Ezequiel 34:2 diz assim: assim diz o Senhor. Vamos ver juntos? Assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Deus está dizendo: pastores, líderes, discipuladores, olhem para além de vocês. Parem de ficar só olhando para dentro do umbigo de vocês. Vamos para o próximo versículo, versículo 3. Leia comigo. Vamos lá? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. É preciso, meus irmãos, estarmos dispostos a mudar a nossa rotina para cuidar das pessoas. Hoje, conversava com o pastor Luciano hoje cedo, perguntei: como vai o ministério? Ele disse: pastor, não é fácil. Eu preciso ser pastor, eu preciso ser esposo, eu preciso ser pai, eu preciso ser filho, eu preciso ser líder de célula, mas eu não me arrependo. Sabe, meus irmãos, ele, quando disse sim para Deus, saiu da zona de conforto. É uma batalha, é um chamado, mas é uma promessa de Deus de capacitação para ele. Somos chamados e precisamos sim, para responder esse chamado, mudar a rotina para cuidar das pessoas. Se você só está preocupada com a tua rotina, então você não vai conseguir cuidar das pessoas. Você não vai conseguir cumprir o seu chamado, porque cumprir o seu chamado significa seguir. Jesus disse para os discípulos: deixe as redes e sigam-me. Se existem redes que estão te impedindo de cumprir o teu chamado, o convite de Jesus é: largue as redes. As redes devem ser bênçãos na nossa vida, bênçãos no nosso ministério, e não algo para nos afastar dele.
Se isso que você tem chamado de rede está te afastando do teu chamado, você, como escolhido de Deus, esteja preparado, porque Deus vai recolher as redes. Mas se você entende que essas redes é para ser bênção, para fortalecer o teu chamado, para te ajudar a cumprir a missão do Senhor, então creia que essas redes vão continuar ainda mais abençoadoras. Versículo 4. Vamos ler juntos? Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Ele está dizendo, vocês não cuidaram daqueles que são fracos na fé, porque você diz, não é responsabilidade tua. Você diz, não é minha responsabilidade. Mas Deus está dizendo, meu filho, minha filha, é sim tua responsabilidade. Vamos ao outro versículo, 4b. Lemos juntos? Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Ou seja, vocês precisam ir e buscar aqueles que se perderam. Vamos ao próximo? Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Ou seja, vocês são como chefe, como patrão, e não são amorosos para com elas. Vamos ao 5. Por isso, vamos juntos? Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. É preciso darmos direção para as ovelhas. É preciso direcionarmos. Por isso, queridos, um discipulador não pode ser passivo. Ele precisa ser ativo, mas ele não pode ser um controlador. A atitude de Jesus Cristo nos mostra como devemos agir. Essa reflexão está baseada em duas parábolas de Jesus Cristo. A primeira parábola é a parábola, e eu vou comentar sobre ela, é a parábola da ovelha perdida. E a segunda parábola é a parábola do filho pródigo. Nós não vamos ler, está lá em Lucas capítulo 15. Mas você já conhece as parábolas. A parábola da ovelha perdida, o pastor percebeu, quando chegou no aprisco, ele contou as 99 ovelhas e percebeu que estava faltando a 100ª. O que ele fez? E foi lá buscar a que estava perdida. Não é verdade? Essa foi a parábola de Jesus Cristo. O que ele está querendo ensinar para a gente com essa parábola? Você vai dizer, isso aí é coisa para pastor só. Não, isso é coisa para todos os cristãos. Para todos nós que temos um ministério a cumprirmos em algum momento. Eu me lembro quando eu era jovem, eu tinha 16 anos e eu cuidava de um grupo de adolescentes lá em Itu, cidade de São Paulo. E um dia eu estava cansado de cuidar daqueles jovens. E eu virei as costas para aqueles jovens e desisti de cuidar daqueles jovens. Mais tarde eu já estava no seminário e Deus me convidou a olhar, voltar a memória e perguntar onde estavam aqueles jovens. E eu relacionei nome por nome. Nenhum deles estava na igreja. Todos se afastaram. Eu disse, Senhor, me perdoe. Não farei mais isso. Eu me afastei deles porque achava que eles não respondiam. Agi como esse pastor que agiu dessa forma. Muitas vezes nós somos tentados a fazer isso. Nessa primeira parábola nós aprendemos que nós devemos ter uma atitude proativa como pastor ou pastores das ovelhas perdidas. Há pessoas que Deus nos chamou
colocou nos nossos cuidados. Em Lucas 15, versículo 4, nos diz a palavra do Senhor: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa 99 no campo e vai atrás das ovelhas perdidas até encontrá-la? Até encontrá-la. Ela está perdida. Ela não falou para você que ela ia se perder. Ela desapareceu. Você não a encontrou. Então, precisamos ir buscar. Jesus está dizendo que Ele espera essa ação. Nós precisamos ser proativos nesse sentido. A ovelha, ela desejava seguir o seu pastor, desejava seguir o seu líder, desejava seguir o seu discipulador, mas ela se perdeu. Então o pastor precisa ir atrás dela, porque ela está perdida, ela não procurou se perder, ela não conseguiu chegar. Então o pastor precisa ir buscá-la. Então, queridos, o primeiro aspecto que eu quero destacar aqui nessa reflexão: busque as pessoas que estão perdidas. Deus vai colocar discípulos nas suas mãos, e algumas vezes eles vão se perder. E Deus está dizendo através dessa palavra: meu filho, minha filha, quando isso acontecer, vá atrás deles. Ajude eles a voltar. Jesus, Ele não morreu por todas as pessoas de forma coletiva. Jesus morreu por cada um de nós individualmente. O que eu quero dizer é que Jesus te olha individualmente. Você não é uma estatística. Embora João 3,16 nos deixa entender que Jesus morreu por todos, mas Jesus, antes da fundação do mundo, já sabia quais seriam os salvos. Porque Jesus já sabia qual era a reação daqueles que disseram sim para Ele, antes mesmo do mundo ser criado. E foi por causa desses, e para esses, que Jesus Cristo morreu. Não adiantou Ele morrer por aqueles que o negaram, ou que o negariam, que Ele já sabia quem seriam. Mas o pastor precisa ir como Jesus, buscar a sua ovelha. Então nós, discipuladores, precisamos ser proativos. Nós, irmãos mais velhos, precisamos ser proativos no cumprimento dessa missão. Não podemos deixar, como nos diz lá Lucas 15, versículo 4, o pastor não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la. Em Mateus 18, 12 nos diz: não deixará as 99 nos montes, indo procurar aquela que se perdeu? Sabe, meus irmãos, esse pastor, a figura desse pastor, ele correu todos os riscos necessários para ir lá no deserto, de acordo com uma versão, ou para ir lá nos montes, de acordo com outra versão, para buscar a que estava perdida. E cabe a nós fazermos. Nós não podemos fazer isso por toda a multidão, mas podemos e devemos fazer isso por aqueles que Deus nos chamou para cuidarmos, para discipularmos. Você entende? Moisés estava tentando fazer isso por toda a multidão, e Jetro chegou e disse para eles: não, Moisés, coloque homens que cuidem de homens, e assim por diante. Jesus nos deu esse exemplo. Ele cuidava, alimentava a multidão, mas ele estava no dia a dia cuidando de 12. Em segundo lugar, precisamos ter uma atitude proativa como pastores das ovelhas perdidas, celebrando o arrependimento daqueles que se perderam. Lucas 15, versículos 5 a 6, nos diz a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? E quando a encontra, coloca-o alegremente sobre os ombros e ele vai para casa. Ao chegar, ele reúne os seus amigos e vizinhos. E ele diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Ele foi, ele buscou, ele trouxe, ele celebrou. Então precisamos ser proativos nesse sentido também.
Às vezes, quando nós buscamos a perdida, corremos o risco de experimentar o ciúme das ovelhas. Mas não devemos, por causa disso, deixar de celebrar. Nós precisamos celebrar. A pergunta que você precisa responder é: você está disposto a manter essa conexão com Deus e com a igreja dele para abençoar as pessoas que Deus tem colocado ao teu redor? Em terceiro lugar, para termos uma atitude proativa como pais amorosos que somos, nós vemos lá agora naquela segunda parábola. Lembra da segunda parábola? Qual era? A parábola do filho pródigo. Está na tela, está dizendo Lucas 15:13, diz, vamos ler comigo? Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Essa parábola do filho pródigo é diferente da outra parábola. A herança é algo que se recebe de alguém que morreu. É ou não é verdade? Dificilmente você recebe uma herança de uma pessoa que ainda está viva. É raro. Geralmente a herança é, a pessoa morreu e aquilo passa para os herdeiros. Mas aquele menino reivindica ainda com vida aquilo que ele entendia ser dele. Em outras palavras, aquele filho dessa parábola chamado filho pródigo já havia matado o seu pai dentro do seu coração. Sim ou não? No coração, aquele pai já havia morrido. E ele reivindica. Muitas vezes, queridos, as pessoas tomarão decisões difíceis. Os nossos discípulos vão tomar decisões difíceis, nossos ovelhas vão tomar decisões difíceis, os seus discípulos poderão tomar decisões difíceis que vão, muitas vezes, até machucar o seu coração. Vão deixar você preocupado. Vão talvez fazer você chorar. Mas nós precisamos aprender a pastorear pessoas livres. Aquele pai poderia ter aprisionado aquele menino, mas ele deixou aquele menino ir. Ele queria que aquele menino fosse? Não. Mas aquele menino precisava ou não precisava ser livre? Sim ou não? Sim. Precisava ser livre. Então aquele pai disse, com dor no coração: vá, meu filho, você não é meu prisioneiro, você é livre para ir. Somente assim, meus irmãos, cuidando de discípulos que sejam livres, nós poderemos conduzir essas pessoas de forma verdadeira ou verdadeiramente ao coração de Jesus Cristo. Nossa atitude como discipuladores é discipular pessoas livres. Nossos discípulos precisam se sentirem e serem de fato livres para permanecer ou para partir, mesmo que com dor no nosso coração, porque somente uma pessoa que decide sair livremente pode livremente tomar a decisão de voltar. Esses dias, algumas pessoas deixaram o convívio com a nossa igreja. Eu olhei para elas e disse: continuo com os braços abertos esperando a volta de você. Vá e quando precisar e desejar, volte, porque vocês vão deixar saudade. Nossos discípulos precisam ser livres. Então nós precisamos, na nossa atitude proativa, treiná-los, educá-los, capacitá-los com essa liberdade.
Se nós não fizermos isso, meus irmãos, teremos dificuldades em cuidar deles. Mas, em quarto lugar, para termos uma atitude proativa, também precisamos ter um coração amoroso como o Pai. Precisamos ser proativos em levantar da nossa cama e ir diariamente até o portão e aguardar a volta do filho. O pai não impediu o filho de ir, mas o pai profetiza diariamente a volta do filho, indo até o portão. E essa é uma atitude proativa daquele pai. Nós, como pastores, como líderes, como discipuladores, muitas vezes vemos os nossos discípulos indo, mas nós precisamos voltar e dizer ao Senhor, e dizer: Deus, eu creio no retorno do meu filho, da minha filha, do meu discípulo, da minha discípula. Espere o retorno daquele filho pródigo, daquele filho órfão que perdeu a paternidade. Em Lucas capítulo 15, versículo 20, está na tela, vamos ler juntos. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Sabe, meus irmãos, aquele pai, nós precisamos aprender muito com isso. Aquele pai não ficou magoado com o seu filho. Um dos grandes problemas, uma das grandes crises pastorais, dos discipuladores, dos líderes, é que quando os nossos discípulos partem, nós podemos ficar com os nossos corações magoados, machucados, e corremos o risco de ficarmos irados contra eles, e de criticá-los, e de acusá-los. Mas aquele pai não ficou magoado com o seu filho. E a gente percebe isso por causa do seu desejo de querer se conectar com o filho. Ele desejava ansiosamente pelo retorno do seu filho. Deus deseja falar. Eu estava preparando essa mensagem, estava dizendo para Ruth, a mensagem está falando pesado no meu coração. Eu tenho me perguntado, será que não tem ovelhas perdidas que eu não busquei? E eu tenho me perguntado, será que eu tenho profetizado a volta de discípulos que partiram, que estão órfãos? Olha os detalhes desse texto. Estando ainda longe, ou seja, o filho estava longe e o pai estava aqui naquela expectativa. Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, nos cure, nos restaure, para que nós possamos voltar a desejar a volta daqueles que se foram, sonhar com o retorno deles. Olha esse texto. Seu pai, longe ele já viu. Seu pai reconheceu seu filho. O diabo muitas vezes chega no nosso coração e diz assim: não queira mais nem vê-lo. Passe um X. O diabo é sagaz. Mas nós precisamos pedir: Senhor, cure o meu coração, nosso coração, para desejarmos o retorno dessas pessoas, desses filhos órfãos. Que o nosso coração, como o coração desse pai, dessa parábola, seja cheio de compaixão, para nos conectar novamente com aqueles filhos órfãos. Esse texto, preste atenção, ele diz que o pai correu em direção ao seu filho, ele foi proativo. Ele não esperou o seu filho chegar confortavelmente, que ele venha até aqui, foi daqui que ele partiu, que ele chegue até aqui. Não! Ele viu de longe. Será que ele é? Não é que é? Eu não vou aguentar, a ansiedade é tão grande, eu quero abraçar o meu filho, eu não vou perder tempo, já perdi muito tempo, e correu em direção ao filho. O abraçou e o beijou. Ah, irmãos, isso aqui precisa ser restaurado nos nossos corações.
Nós precisamos orar e dizer: Senhor, não cure apenas o filho pródigo, cure o meu coração para recebê-lo. Sabe, meus irmãos, não é omissão. Às vezes eu posso dizer assim, que você se omitiu ao deixar as pessoas ir. Não foi omissão do pai. Omissão era querer que o filho fosse e não fizesse nada para mudar a condição dele. Aquele pai quis mudar. A omissão é a irmã gêmea da indiferença. Quando você se torna indiferente, muitas vezes nós caímos e erramos dessa forma com a nossa indiferença. Sim, nós estamos nos omitindo. Eu lembro um dia que uma pessoa muito querida minha aqui na igreja disse: pastor, estou deixando o rebanho, estou partindo. Eu fui até a casa dele. E diante dele, em lágrimas, eu disse: posso fazer alguma coisa para mudar? Ele disse: não. Eu disse assim: então me permita pelo menos chorar a tua partida. E ali diante dele eu chorei. Mas disse: te abençoo, vá. Não fui omisso. Nós precisamos ser proativos. O pai do filho pródigo não foi omisso, ele desejava ver o seu filho de volta. Eu e você precisamos desejar ver os nossos filhos de volta. Os nossos filhos precisam voltar. Mas eles precisam encontrar o coração de pais e de mães aberto para recebê-los. Nós precisamos desejar a volta dos nossos filhos. Profetizar a volta dos nossos filhos. A atitude do pai, e eu estou aqui concluindo essa minha reflexão, a atitude do pai muda de acordo com a decisão do filho. Nós vemos isso nessas duas parábolas. A ovelha perdida, o pai deixou 99 e foi atrás da que se perdeu, porque ela não queria se perder. Já a figura do filho pródigo, o pai aguarda ansiosamente o retorno do filho, que o pai quer que seja livre para ir se desejar, mas principalmente voltar, conforme o desejo do coração do pai. Precisamos ter os dois corações, meus irmãos. O coração que vai em busca a 100ª ovelha. E precisamos ter o coração aberto para receber aquele que foi pródigo, aquele que nos matou no seu coração, mas que está precisando de ajuda, porque agora está órfão e precisa retornar. Ele precisa saber: lá na casa do meu pai, eu não vou passar fome. Ele precisa saber: eu vou voltar e eu sei que vou ser bem recebido e amado, e não criticado. Duas atitudes. Isso é cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. Quando o filho se perde, nós vamos até ele, mas quando ele decide sair, nós os esperamos. Decida amar as pessoas como Jesus Cristo as amou. Promova uma festa dos céus como aquele pai, o pastor que buscou a 100ª, decidindo ir atrás deles. Se há alguém que está sem cuidado, que está perdido, precisamos buscá-los. Se você souber de alguém que está perdido, está órfão, precisamos buscá-lo. Lucas 15:7 nos diz: eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então devemos festejar, mas também devemos celebrar o retorno daqueles que foram. Será que você vai recebê-lo com alegria, sem ciúmes?
Ou você vai impor regras, legalismo, de tal forma que ele não vai poder ter o anel de honra, não vai poder ter suas vestes trocadas, porque você não vai querer. Talvez ele não vai poder celebrar a festa, porque você não quer que haja festa para a volta dele. Precisamos, conforme Lucas 15, 22 e 23 nos diz, celebrar o retorno daqueles que desejam se reconciliar com o Pai. Mas o Pai disse aos seus servos: depressa tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos, sim, fazer uma festa para comemorar. Deus só vai permitir que você encontre as ovelhas se você buscar as que estão perdidas. Elas se perderam. Elas se perderam. Elas se perderam. Elas não quiseram ir, elas se perderam. Elas não acharam o caminho de volta. E você e eu, nós, precisamos ajudá-las a voltar. Não condená-las. Ajudá-las a voltar. Já outros que quiseram ir, foram teimosos, quiseram ir, mas perceberam que lá não é o lugar, se arrependeram. Eles querem voltar. Nós precisamos abraçá-los, recebê-los mais uma vez.